Falar de formação em psicanálise é falar de um percurso que não se resume à teoria. A teoria é indispensável, mas ela não basta. A formação do psicanalista depende de um eixo central, a experiência da análise. É aqui que entra a análise didática. Ela se transmite na experiência de ser atravessado pela própria fala, pelas resistências, pelo que retorna, pelo que insiste e pelo que não se domina. Aqui, a transferência começa a aparecer. Lacan formula com precisão que a transferência se produz onde há suposição de saber. Isso não significa que o analista sabe sobre o paciente. Significa que o paciente atribui ao analista um lugar em que seu enigma pode ser lido, e é desse lugar que a palavra se reorganiza. Freud já havia mostrado que sem transferência não há tratamento, mas também mostrou que a transferência não é só vínculo. Ela é motor e obstáculo, ela move o trabalho e resiste ao trabalho. Por isso, entrevistas preliminares não são mera triagem, elas são o começo do manejo da fala, da demanda, do sintoma e da posição do sujeito. A supervisão entra aqui como espaço essencial, porque a clínica não se aprende sozinho. A supervisão não é correção moral do aluno, é um trabalho de leitura clínica. É o lugar em que o aluno pode elaborar suas dúvidas, seus impasses e, sobretudo, os efeitos da transferência e da contratransferência. Ferenczi ajuda a entender como os afetos do analista não são ruído. Eles podem se tornar material se forem trabalhados com rigor e responsabilidade, e isso exige supervisão. A escrita do caso clínico entra como terceiro movimento. Escrever um caso não é relatar uma história, é construir, com cuidado, uma leitura do que aparece, o sintoma, as repetições, os cortes na fala, as formações do inconsciente, os pontos de resistência, os deslocamentos e as mudanças de posição do sujeito. A escrita clínica é um instrumento de formação porque obriga o aluno a sustentar coerência, a não inventar, a não preencher lacunas com fantasia e a articular teoria e clínica com responsabilidade. Em outras palavras, análise didática forma a posição, entrevistas preliminares instalam as condições, supervisão lapida o manejo, escrita clínica consolida a leitura, e tudo isso não é burocracia institucional, é a própria ética da formação. Porque a psicanálise não é uma prática de respostas rápidas, ela é uma prática de escuta, de tempo, de trabalho, e é por isso que a formação do psicanalista não pode ser reduzida a assistir aulas e acumular termos. A formação exige um percurso real em que o sujeito se transforma, e essa transformação tem custo de tempo, de leitura, de análise, de supervisão e de elaboração. É assim que se sustenta uma clínica com responsabilidade. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.